Boa noite, meus amados. Paz seja com todos. Sempre é prazeroso, né? Agradecermos a Deus por tudo que Ele nos permite ter, por tudo que Ele nos permite ser e podermos estar em todo o tempo recebendo um direcionamento de Deus através do Seu Espírito. Cada vez que nós refletimos na Sua verdade, cada vez que nós damos o tempo de examinarmos a Sua palavra, ela sempre nos trará a uma realidade espiritual ao qual nós pertencemos. O dia a dia, irmãos, as responsabilidades, o trabalho e assim por diante, absorvem quase que na sua plenitude o nosso tempo. E nem sempre temos este tempo para o Senhor. Mas como é importante quando você se esforça para ter esse tempo e você, sabe, se apresentar diante de Deus na realidade dele. E é isto que a palavra do Senhor traz, porque o Espírito, ele simplesmente opera ao teu favor, te levando realmente a condição real que nós temos, que o Senhor nos deu, a partir do momento que entregamos nossa vida a Ele. E é importante, irmãos, em todo o tempo estarmos atentos às coisas que estamos ensinando, estamos falando. Eu estava meditando nesta noite, irmãos, a respeito do apóstolo Paulo, em função do zelo que ele tinha, né, pela igreja. E trazendo aos tempos de hoje, parece que não está acontecendo isto, parece que não está havendo esta preocupação em dar às pessoas a consistência, sabe, de uma fé bem fundamentada, através do ensinamento, através do acompanhamento, através da disposição de estar presente na vida do cristão. Porque ele, a partir do momento que entrega a sua vida a Cristo, ele começa a passar por um processo que nem sempre se entende nos primeiros dias. E a importância do líder espiritual, sabe? Aquele que começou a evangelizar esta pessoa, ela precisa se dar o tempo de dar o sustento. Embora o Espírito comece a trabalhar, mas aquela pessoa que pregou, que começou a ensinar a verdade, que começou realmente a colocar esta pessoa diante do Senhor, ela precisa também ter a preocupação de fazer com que esta pessoa ela seja edificada até o tempo de permanecer, até o tempo dela ter uma vida bem definida com Deus, onde ele possa simplesmente ser guiado espiritualmente, onde ele já amadureceu, onde ele já adquiriu realmente a condição de confiança diante de Deus, porque foi tratado, foi ensinado, foi cuidado, até o tempo em que ele adquiriu o tempo de confiança diante de Deus, até o tempo em que o Espírito lhe é dado. Todo pregador, irmãos, toda igreja, todo líder espiritual, ele deve tomar estas pessoas que estão abrindo o seu coração para o Senhor e levar elas ao conhecimento desta verdade, deste evangelho, até que a pessoa receba o Espírito. Este discipulado, este tempo que é tão necessário, precisa acontecer. E isto tem a ver justamente com o zelo, né? Muitas vezes estamos preocupados com o número de pessoas que queremos ganhar para Cristo, que queremos evangelizar,
Sim, deve estar no nosso coração o maior número possível, mas nós temos que ser também firmes no propósito de dar a cada pessoa a consistência que ela necessita. Nesses dias eu estava meditando sobre isso e hoje meditando na palavra, né? O apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, é interessante como o Senhor fala com a gente e nos ajuda a entender. No capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 2 e 3, diz assim: Estou zeloso de vós com zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Todo líder espiritual, irmãos, ele deve ter este zelo, este cuidado de levar as pessoas realmente a um tempo de confiança com Deus, acompanhando, sabe, ensinando em todo o tempo, ajudando a entender, a compreender as coisas de Deus. Tudo que ele é possível até a pessoa ter a capacidade de tomar sua decisão, porque o discipulado tem a ver com isto, com você transmitir à pessoa a mensagem do Evangelho, para que a pessoa em algum momento tenha uma base, um fundamento de fé, para ela poder dizer: eu creio na verdade, eu creio em Cristo, e eu quero viver uma vida para o Senhor segundo os seus ensinamentos, porque lhe foi ensinado, lhe foi dada esta base de sabedoria, de conhecimento das coisas do Senhor. E não somente envolvê-lo de uma forma superficial, num ambiente eclesiástico, onde a pessoa já é levada a tomar decisões que muitas vezes, a grande maioria das vezes, as pessoas não sabem o que estão fazendo, porque não conhecem realmente a verdade. Então, a primeira coisa que devemos fazer, e essa é uma responsabilidade muito grande, porque nós devemos ter consciência real de que aquilo que nós estamos dando às pessoas está simplesmente dentro do projeto que Cristo tem para levar uma pessoa em salvação. Então não podemos iludir uma pessoa, enganá-la. Não, porque se a pessoa se perder por aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós ensinamos, nós seremos os primeiros a ser cobrados. E o peso de cada pessoa que se perde é muito grande. Por isso que nós devemos, devemos nos aprofundar no conhecimento, buscar sempre um direcionamento espiritual para que tudo o que nós temos para dar provenha do Senhor, para que não seja uma coisa superficial. A palavra do Senhor, irmãos, é o único fundamento. O Evangelho é o único fundamento que Cristo nos deixou. E é por isso que devemos conhecê-lo e devemos aprender a conviver, a experimentar esta verdade, a sermos provados e aprovados pelo Senhor, tendo sempre a certeza de que o Espírito que está nos ensinando é o Espírito que está nos capacitando para que agora sim possamos transmitir a mensagem correta, dando às pessoas a mesma condição que nós temos diante de Deus. Ou seja, tudo que nos foi dado, nós estaremos também ensinando às pessoas, para que elas recebam aquilo que necessitam. Por isso que o apóstolo ele fala de zelo.
O apóstolo Paulo está falando, estou zeloso de vós, né? Olha a maneira como Paulo expressa, né? Um carinho, o amor, sabe, o zelo, a preocupação, né? Ele diz assim: eu estou zeloso de vós como um zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem, né? Como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Irmãos, a responsabilidade dos pastores, a responsabilidade dos líderes espirituais, a responsabilidade de dar realmente uma vida de consistência na fé a cada pessoa é uma responsabilidade muito grande. É por isso que não pode ser de qualquer jeito. E não pode ser também de uma forma, sabe, inconsciente, de uma forma relaxada. Não, irmãos, cada pessoa, ela deve zelar mesmo para que essa pessoa que entregou sua vida a Cristo, ela possa receber tudo quanto ela necessita e todo o acompanhamento possível, né? A palavra de Deus diz, para que deis fruto e o fruto permaneça. Então temos que investir tempo na vida das pessoas até elas poderem adquirir o amadurecimento, a estatura do varão perfeito, a edificação. Isso é necessário que se faça. Porque veja como Paulo em tudo ele nos ensina. Porque ele não estava apenas preocupado naquilo que a pessoa iria receber, mas também ele já se projetava ao tempo que vem sobre o cristão, que são tempos difíceis. E ele referencia estas lutas espirituais que o cristão enfrenta, justamente com este tempo em que a serpente ilude, né, a Eva e leva ela ao pecado. E ele fala sobre isto porque hoje, queira ou não, existem muitos falsos profetas, existem muitas pessoas que hoje não estão preocupadas na tua edificação, não estão preocupadas em dar às pessoas a consistência espiritual, mas elas estão mais preocupadas em tirar proveito. E se projetam desta maneira para levantar igrejas, né, visando sempre o proveito pessoal, o lucro, o enriquecimento. E para isso eles se preparam e se tornam sábios segundo seus próprios conceitos e até muitas vezes aprendem e conhecem a palavra, mas sempre com objetivos mesquinhos. Iludem as pessoas e levam estas pessoas a ter uma vida aparente com Deus, com Cristo, mas na realidade são pessoas que foram iludidas e estão vivendo muitas vezes debaixo de maldições. Por isso que o líder espiritual tem uma responsabilidade muito grande, porque ele será cobrado por aquilo que ensinou, por aquilo que ele deu às pessoas como fundamento de fé. É por isso que Cristo, né, trabalha, nos deixa de uma forma exclusiva o seu evangelho. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, ele diz assim, eu como sábio construtor, ele diz, né, coloca o fundamento, e ele diz, e não há outro a não ser Jesus Cristo, a sua verdade. Este é o fundamento sobre o qual toda a obra precisa ser feita. Por isso que tudo aquilo que nós demos e façamos deve ser fundamentado sempre em Cristo, sempre na sua verdade. Porque a verdade revela Cristo. A verdade nos revela todo o projeto, todo o propósito que Deus tem na vida de cada pessoa. E ainda mais o Espírito se manifesta justamente em função desta verdade.
E é o que nós necessitamos. Porque o Espírito certamente nos guiará de maneira correta em tudo aquilo que devemos fazer e nos dará tudo aquilo que necessitamos para que a vontade de Deus se cumpra. Mas nós devemos ter essa preocupação de saber que cada pessoa que está entregando sua vida a Cristo passará por momentos difíceis, passará por momentos de fraqueza, momentos de tentação, momentos de luta. E a gente deve estar preocupado e presente na vida destas pessoas, dentro do que é possível, estar sempre dando este acompanhamento para que todo esse processo, essa luta pela qual o cristão passa, sempre tenha alguém que está ali presente, ajudando ele a consolar e a ser consolado, para que ele, acima de tudo, permaneça. Por isso que Paulo expressa de uma forma tão agradável este sentimento de zelo, de apresentar cada pessoa, sabe, como uma igreja pura, como uma esposa, como uma virgem, né? Uma virgem pura, pronta para o seu marido. E ele diz que é Cristo. O trabalho de um pastor, irmãos, o trabalho de um líder espiritual, de um bispo, independente de como a pessoa seja, se chame, ele deve ter consciência da responsabilidade que há sobre ele. E ele deve saber muito bem o que ele está ensinando. Porque aquilo que você está ensinando, meu amado, gerará consequência em muitas pessoas. Por isso que não devemos falar qualquer palavra. Ela deve vir da parte do Senhor. Deve vir sempre direcionada pelo Espírito. Deve vir através do Espírito. Para que aquilo que as pessoas recebam realmente seja para edificação. Seja para que as pessoas possam adquirir o que necessitam de Deus e não do homem. Nós somos apenas intermediários, pessoas, somos servos de Deus que estamos fazendo uma ponte entre o Espírito e as pessoas que estão buscando de Deus. E o Senhor nos usa desta forma. Mas tudo tem que vir do Senhor. O apóstolo Paulo nos fala, no capítulo 2 de 1 Coríntios, quando ele foi a pregar, ele diz que ele estava em temor e em tremor, porque o único que ele queria era transmitir uma mensagem vinda do Espírito, para que a sabedoria dele simplesmente não se manifestasse, mas somente aquilo que o Espírito estava lhe dando. Deve haver muito cuidado em tudo aquilo que se ensina. Irmãos, porque por trás de tudo isso sempre haverá uma consequência. Sempre haverá uma consequência. E é por isso que nós não devemos fazer as coisas de qualquer forma. Devemos ter a certeza de que aquilo que nós estamos ensinando ou dando às pessoas não são coisas que o homem nos deu, mas são coisas que o Senhor nos deu. São coisas que o Espírito nos revelou e tratou na nossa vida e nos convenceu da sua verdade, para que nós possamos também ter esta certeza, esta convicção em transmitir, sabendo que aquilo que estamos dando às pessoas é exatamente aquilo que o Senhor quer que seja dado. Então, deve partir sempre de pessoas, de líderes, de pessoas que têm um chamado do Senhor, que sabem exatamente o que estão fazendo, porque foram alimentados, sustentados